E finalmente o Flamengo recebeu sinal verde da Lazio pela negociação com o Castelhanos. Além disso, tem a Adidas pode estar de saída do Flamengo. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E tem mais sites, mais jornais de lá da Europa confirmando a possibilidade de Casemiro vir para o Flamengo. Tem Samuel Lino, que vai ser escalado pelo Ancelotti logo no jogo da altitude para jogar pela seleção brasileira, e tem o Fluminense se vendendo a SAF, e agora no Rio não tem outro igual, só o Flamengo não tem SAF no estado, e a gente vai falar sobre esse assunto no vídeo de hoje e muitos outros, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo aqui. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Começando como sempre com a agenda da semana. Flamengo treinou ontem, hoje folga e depois, a partir de quarta-feira, treino todos os dias até sábado, quando o Flamengo viaja para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude no domingo às 4 da tarde. Partida essa que o Flamengo tem um tabu aí. Ontem eu não trouxe o número exato, mas hoje eu trouxe. O Flamengo tem 28 anos que não consegue vencer o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Então tem aí um tabuzinho para bater, e com essa diferença de time aí, com a qualidade que o Flamengo tem toda a possibilidade de conseguir quebrar esse tabu aí. Então, vamos acompanhar, mas sempre lembrando que é uma missão muito difícil vencer o Juventude lá no Alfredo Jaconi. E aí, lembrando que depois, nos dias 18 e 25, o Flamengo enfrenta o Estudiantes pela Libertadores. Entre esses dois jogos tem o Vasco, e depois desses dois jogos tem o Corinthians. Muito ingresso vendido já, a gente vai falar já a parcial já vendida para o jogo da ida contra o Estudiantes, mas antes, falar desse treino de ontem que teve uma participação especial, que foi do Rian Roberto, jogador da base do Flamengo, que é tratado como uma joia, foi chamado ali pelo Felipe Luiz para treinar junto com os profissionais. Então ele vai enturmando, de vez em quando ele chama um garoto da base para ir fazendo esse intercâmbio aí, que é muito importante, porque no momento em que for necessário puxar algum desses jogadores, eles já estão, de certa forma, entrosados e ambientados aí com o time principal. Hoje tem data FIFA, como a gente antecipou aí no início do vídeo. Samuel Lino deve ser titular da seleção brasileira na altitude, o que para o Flamengo é péssimo, porque a altitude desgasta muito o jogador. A própria condição do jogador mostrar o futebol dele não é das melhores, mas é claro que para o Samuel Lino é importante ele ter esse jogo como titular da seleção brasileira, e a gente espera que ele consiga ir bem e não prejudique a preparação dele para o jogo de domingo pelo Mengão. Então tem esse probleminha aí para o Flamengo, mas espero que corra tudo bem e que o Samuel Lino possa entregar aí o melhor futebol possível, né? Dentro das possibilidades aí da altitude. E aí o Flamengo, com o retorno agora do Arrascaeta e do Varela da seleção uruguaia, eles se reapresentam na quarta-feira, dia 10, e aí deve ter aquele teste do Varela, que, pelo que foi dito pelo Flamengo, ele apresentou um quadro de pubalgia e deve ser reavaliado. Já o Arrascaeta, aparentemente e a princípio, pela informação do Flamengo, não tem problema nenhum, vai treinar normalmente. E agora sim, vamos falar do Libertadores, porque o Flamengo já esgotou os ingressos do setor norte. Já foram vendidos aí 32 mil ingressos para essa partida contra o Estudiantes no Maracanã no dia 18, e a abertura da venda para o público geral só vai acontecer na sexta-feira, e mesmo assim já está esgotando algum setor aí, o setor norte já esgotado. Então existe, inclusive, a chance de esgotarem todos os ingressos antes da abertura para o público geral, que acaba sendo aí um número expressivo e promessa de casa cheia nessa partida de ida. O Flamengo tem que tentar ao máximo deixar um placar confortável
vencer e vencer bem nesse jogo da ida contra o Estudiantes. E como eu disse nesses vídeos dos últimos dias, ó, o mental vai ser decisivo e primordial para o Flamengo nessa partida, porque os argentinos, principalmente quando sabem que estão inferiores tecnicamente, tentam compensar na base da catimba, tentando ir no mental dos jogadores. Então o Flamengo precisa estar com a cabeça em dia e preparado para não cair nessas armadilhas aí dos argentinos. Vamos mudar de assunto agora, falar sobre o caso Bruno Henrique, porque teve uma decisão dessa parte agora sobre o julgamento dele criminal, tá? Juiz Fernando Brandini Barbagallo, do Distrito Federal, manteve a decisão que nega transformar o atacante Bruno Henrique do Flamengo em réu por estelionato no processo em que já responde por fraude esportiva. O Ministério Público defendia que o jogador, seu irmão Vander Nunes Pires e outras 7 pessoas também fossem processadas por estelionato, mas o magistrado avaliou que não há elementos suficientes para sustentar a acusação. Então, ele está mantido no outro tipo de julgamento, que é o de fraude esportiva. Ele vai continuar sendo julgado em âmbito criminal, mas em estelionato ele já não tinha sido enquadrado antes e agora houve um recurso aí do Ministério Público, mas o juiz manteve a decisão sem enquadrá-lo como estelionatário ou como investigado por estelionato. É uma informação, a gente espera que as investigações sejam as melhores possíveis e que a justiça venha à tona no final. Agora, vamos falar de uma notícia muito legal, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovando em primeira votação um projeto de lei que cria o ingresso social para jogos de futebol em estádios com capacidade a partir de 35 mil pessoas. A proposta do deputado Alexandre Knoploch, do PL, prevê pelo menos 18% das entradas sejam vendidas por até 1,5% do salário mínimo vigente, que atualmente é R$ 22,77 para pessoas de baixa renda. O desconto seria compensado pela redução do percentual da renda de bilheteria destinado à FERJ, que passaria de mais de 10% para 1% só. E aí a federação reagiu alegando que o interesse do repasse é garantido por estatuto e fundamental para custear competições de base e divisões inferiores. Se aprovada, em segunda votação, a medida valerá para o Maracanã, Newton Santos e outros estádios do estado. Em caso de descumprimento, clubes e organizadores poderão ser multados em até 20% da arrecadação, além de ficarem impedidos de usar o estádio por até 6 meses em caso de reincidência. Na esfera federal, um projeto semelhante do deputado Áureo Ribeiro do Solidariedade Rio tramita na Câmara dos Deputados, mas está parado na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, o comentário que eu quero fazer sobre isso é sobre essa resposta da FERJ aí, querendo colocar empecilho, dizendo que não, a gente não pode baixar a nossa comissão de 10% para 1%, porque é muito importante para fazer os campeonatos inferiores, para sei lá o quê, sendo que, vamos lá, a FERJ recebe dinheiro de direito de transmissão para passar o Campeonato Carioca, e na hora que o time vence o Campeonato Carioca, eles estão há pelo menos 5 anos sem pagar 1 centavo para quem vende. Então, falando no popular, eles têm que lamber os beiços com 1% da bilheteria, porque não era para receber nada. Eles não ajudam em nada o futebol carioca, pelo menos na primeira divisão. Então, o time vai lá, se mata, se entrega, é obrigado a colocar o time principal a partir ali do 4º, 5º jogo, e ainda por cima, quem é o campeão não leva 1 centavo e tem que repassar 10% da renda, que pelo menos essa diferença aí caia para 1 e essa parte aí da grana vá para o ingresso social, porque não faz sentido nenhum continuar repassando um valor desse tamanho, 10% de renda que às vezes passa de 3 milhões de reais, dependendo do jogo, passar 10% para a FERJ, com eles nem pagando um prêmio, não dá para dizer nem um prêmio decente, porque não tem prêmio, é zero.
pro campeão carioca, então a Ferg tem que lamber os beijos, tem que dar graças a Deus que eles estão ganhando pelo menos 1%, e eu torço muito para que passe nessa segunda instância e de fato isso vire uma obrigação dos clubes, com inclusive essa diminuição do repasse à Ferg. Vamos acompanhar. Qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês. Vamos para o próximo assunto aqui agora, que é o Flamengo renegociando o contrato com a Adidas. E aí, muita gente já se questionando se a Adidas pode sair do clube. Vamos ver primeiro aqui qual é o status atual, qual é o que está acontecendo no momento. Depois de fechar com sua nova patrocinadora Master, o maior contrato de patrocínio da história do futebol da América Latina, o rubro-negro abriu negociações para rever os valores do seu acordo com a fornecedora de material esportivo. A expectativa é de que a Adidas aumente os valores para se alinhar à nova realidade financeira do clube. Internamente, a cúpula do Flamengo entende que todos os contratos comerciais devem ser ajustados de acordo com a força do mercado da marca. Fontes, e aí a galera de lá do Paparazzo Rubro-Negro informando que o Flamengo quer no mínimo 120 milhões mensais da Adidas, anuais aliás, da Adidas, mais possíveis bônus. E aí deve ser de acordo com títulos, com venda de camisa e etc. Então, a gente fica no aguardo aí, porém, a probabilidade, caso a Adidas não aceite esse aumento, é o Flamengo partir para uma outra fornecedora. A Adidas, se for minimamente esperta, vai cobrir o que o Flamengo pedir, ou pelo menos vai negociar para dar um aumento significativo. A tendência é que isso aconteça, mas existe sim a possibilidade da Adidas negar, e aí o Flamengo vai para o mercado e, sinceramente, não vai ter dificuldade nenhuma em achar uma outra empresa disposta a pagar o que o Flamengo está pedindo, porque a projeção do Flamengo hoje está absurda. Qualquer coisa que acontece com o Flamengo vira uma mídia, ganha uma proporção absurda, então o que as marcas querem é estarem em evidência, então a gente continua acompanhando e qualquer novidade sobre esse assunto eu trago aqui para vocês, beleza? E agora, vamos trazer aqui, porque tem muita gente discutindo, uma notícia que a gente trouxe sobre o Flamengo ter decidido manter o Cebolinha e ter essa vontade de vender o Michael. E aí veio uma comparação entre os dois jogadores. Primeiro o Michael, 122 jogos pelo Flamengo, 28 gols, 15 assistências. O Flamengo pagou em 2020 ao Goiás 7 milhões e meio de euros, equivalente aí a 34 milhões de reais. E ele foi vendido depois para o Al Hilal por 8 milhões e 450 mil dólares, equivalente aí a 45 milhões e meio de reais. Ganhou um lucro aí de 11 milhões de reais. Depois ele rescindiu com o Al Hilal e voltou ao Flamengo sem custos, assinando até 2028. E aí a questão do gasto maior aí com o Michael, como a gente vem falando, é o salário dele, que passa de 1 milhão de reais, é o ponto aí que tira mais dinheiro do Flamengo atualmente. Everton Cebolinha, 153 jogos pelo Flamengo, ele tem um pouquinho mais de jogos do que o Cebolinha, do que o Michael, 18 gols, menos gols do que o Michael, e 22 assistências. Aí sim, ele tem 7 assistências a mais do que o Michael. Valor pago ao Benfica em 2022, 13 milhões e meio de euros fixos, equivale aí a 73 milhões de reais, podendo atingir 16 milhões dependendo de metas, que chegaria aí a 85 milhões de reais com todos os bônus. Então, em relação só ao financeiro, a prejuízo financeiro, o Cebolinha foi muito mais custoso ao Flamengo porque ele custou mais caro e não foi vendido. O Michael custou caro, foi vendido mais caro ainda e voltou de graça. De graça, né? Porque tem o salário alto dele. O Cebolinha também não tem um salário barato, mas o salário do Cebolinha é abaixo do Michael. Porém, na minha opinião, se é para manter um dos dois, eu manteria o Cebolinha, que eu acho que dos dois é o que tem mais potencial. O Cebolinha, quando tá em boa fase, se ele conseguisse manter uma boa fase, ele é um cara que entrega muito.
Já o Michael, ele tem muita vontade, muita habilidade ali de drible curto, mas ele se perde nisso e muitas vezes acaba não sendo tão objetivo, fica meio atordoado, não consegue pensar na melhor opção, na melhor escolha em alguns momentos. Então, eu acho que o Cebolinha de fato é um jogador melhor, porém, se a gente só for se ater a essa parte financeira, o Cebolinha, sem dúvida, custou mais ao Flamengo. Então, fica aí essa comparação. E agora vamos falar de mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Agora sim, vamos lá, mercado da bola, começando com o Fluminense, que na época que o Botafogo virou SAF, eles foram os primeiros a criticar, falar que estavam se vendendo, que o destino deles era fracassar, num clássico entre eles dois, mostraram faixinha e tudo mais, mas agora o Fluminense está virando SAF. Fluminense se aproxima de aderir ao modelo de sociedade anônima do futebol, SAF. A equipe das Laranjeiras recebeu uma proposta de 500 milhões da Lazuli Partners, subsidiária da LZ Sports, para compra de 65% do clube. Caso a transação seja aprovada, o Flamengo se tornará o único grande clube do Rio de Janeiro a não adotar a estrutura de SAF. Então, fica mais clara ainda aquela parte da música que é no Rio não tem outro igual, porque todos os outros estão se vendendo para a SAF. E eu não tô nem criticando isso não, eu tô exaltando o Flamengo, porque dependendo das contas aí, os detalhes, como é que estão aí nos bastidores, pela incompetência, é claro, dos dirigentes anteriores, é bem provável que eles não tenham outra opção no momento, porque as contas devem estar bem ruins lá para eles optarem dessa forma, né? E aí vem a parte que eu falei. Primeiro, além dos 500 milhões nos 2 primeiros anos, a proposta aponta a quitação da dívida de 871 milhões de reais. Assim, a decisão sobre aceitar ou rejeitar a oferta vai ser tomada pelo Conselho do Fluminense. E a parte da hipocrisia, a torcida do Fluminense parece apoiar a ideia nesse momento, mas eles foram os primeiros a zombar da SAF do Botafogo em 2022. E aí botou lá uma faixa na época, né, no clássico entre os dois, não adianta se vender, seu destino é fracassar. Então, agora, e o próprio Fluminense virando SAF aí. E aí tem embaixo, Flamengo cogita ser SAF em algum momento? Não. Flamengo se sustenta por conta própria. E aí, pra gente pegar aí um paralelo, o Fluminense está se vendendo por 500 milhões, 65% do clube por 500 milhões de reais, sendo que o Flamengo no patrocínio da Betano ganha 268 por ano. Ou seja, em um ano, só do patrocínio master do Flamengo, sem contar mais nada, já paga mais da metade do que a compra do Fluminense, de 65%. É um patamar totalmente diferente aí, e é por isso e por outras todas que a gente traz aqui para vocês que o Flamengo não pretende e não tem necessidade de virar SAF. E agora vamos falar da notícia que está se espalhando lá na Europa, está saindo em cada vez mais jornais, mais sites, a informação de que o Casemiro de fato está saindo do Manchester United. A tendência é que ele saia ou nessa janela de dezembro ou depois da Copa do Mundo 2026. E Flamengo é de novo apontado como um dos destinos, junto com o Palmeiras, e agora entrou também o São Paulo. E aí o São Paulo acaba entrando forte na jogada, apesar do São Paulo
não tá tão bem das pernas aí financeiramente, mas é o time de onde saiu o Casemiro aqui quando jogava no Brasil. Mas, sinceramente, se o São Paulo quiser levar, Palmeiras quiser levar, Casemiro tá com 32, eu falei 33 ontem, na verdade ele faz 33 ainda. Eu não acho uma ideia que outro time leve, não. Como eu trouxe ontem, eu acho mais interessante o Flamengo investir em um primeiro volante, acho que tem que investir, mas que não seja o Casemiro, que seja um cara mais novo para brigar por posição com o Pulgar e não precisarmos mais contar com Everton Araújo. Eu acho que Everton Araújo está na fase de ser negociado, já apareceram alguns interessados aí nas últimas janelas, o Bayer Leverkusen foi um deles, então acho que o Flamengo pode, mandar um abraço para ele e fazer ele ir para lá, porque ele não vem jogando bem. Ele tem lampejos, que é quando eu venho falar, olha, queimou minha língua, jogou bem, etc e tal. Mas até quando ele joga bem é na base da vontade, muito mais do que na base do futebol. Então, acho que o Everton Araújo agora abriu aquela distância de qualidade dele para os outros jogadores e é o momento dele sair. E aí, para isso, o Flamengo tem que preencher essa lacuna e trazer mais um volante para brigar com o Pulgar por ali. E eu não quero que seja o Casemiro. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria o Casemiro. E ontem que a gente falou que existe o interesse em levar o Pablo Lúcio da base do Flamengo, por enquanto esse negócio não andou. O Flamengo nega, inclusive, que recebeu proposta. Se receber, diz que não tem interesse em vender o jogador, o que me tranquilizou muito, porque o Pablo Lúcio é um jogador sensacional. E eu acho, inclusive, que de repente, em ano 2026... ele pode ser esse cara para ser o reserva do Pulgar. Ele não tem as mesmas características, eu sei. Ele é muito mais um cara armador, um volante armador, muito mais parecido com o Jorginho e com o Saul, do que com o próprio Pulgar. O Everton Araújo hoje é o cara no elenco que mais tem alguma semelhança com ele, mas tecnicamente é muito inferior. Então, pode ser que o Flamengo de fato vá ao mercado trazer um volante. Eu espero que isso aconteça. E, na minha opinião, pro Everton Araújo não dá mais. Comenta aí a sua opinião sobre esse assunto, que a gente vai desenvolver mais essa história. Mas o resumo tá esquentando a informação lá fora de que o Casemiro pode vir pro Flamengo ano que vem. E, pra mim, isso não é uma boa notícia, porque eu não traria o jogador. Mas vamos acompanhar e qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês. E agora uma notícia que é sensacional pro Flamengo, que continua naquele namoro, naquelas conversas com o staff do Castelhanos e com o próprio jogador, com uma grande possibilidade de acerto entre essas partes. Já tem muita coisa já fechada desde a negociação de julho, em relação a salário, em relação à premiação. Tem muito pouco detalhe pendente desse lado da negociação. O problema, desde o início, desde junho e julho, era a Lazio. E isso ficou mais agravado ainda porque eles sofreram um transfer ban. Agora, com o fechamento da janela, o transfer ban terminou, foi retirado, a Lazio pode contratar novamente. E aí, o Flamengo voltou a entrar em contato com a Lazio para ver, para sentir como é que ia ser o retorno e recebeu uma resposta positiva. Positiva de aceitar a proposta que já tinha sido feita? Não. Mas uma resposta positiva para uma reunião futura. Ainda sem data certa, mas existe já um ok da Lazio para sentarem novamente e negociarem valores para uma transferência do Castelhanos. A Lazio, como a gente esperava, está muito mais aberta agora, já que eles vão ter como repor para negociar o Castelhanos. Por quê? O Castelhanos está muito bem lá, está fazendo muito gol, então a Lazio, em tese, não gostaria de se livrar do jogador. Mas ele deixa muito claro que quer vir. Ele tá botando uma pressão lá, pedindo para vir, tá sendo muito profissional, dando o máximo por lá, que foi uma promessa dele, mas ele insiste em pedir para ser negociado. O Flamengo tem um início aí de caminho, de uma luz do fim do túnel com a Lazio para conseguir uma aprovação de um valor específico para uma proposta, mas conseguiu um ok, um sinal verde para retomar as negociações
e apresentar uma nova proposta para a Lazio numa reunião futura. Então, já é um sinal verde e isso é um grande passo para essa negociação dar certo e a gente vai acompanhar aqui e qualquer novidade traz aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!